a gente fala desse imperialismo e colonialismo, a gente fala mais especificamente do imperialismo no primeiro momento, né? Mas primeiro vamos para as noções gerais aí de todas as transformações que estão ocorrendo nesse momento, certo? Esse é um momento, basicamente, em que o capitalismo está se transformando e se expandindo bastante, certo? Aquela galera que a gente conhece como burguesia, que está ali na liderança da Revolução Francesa e tal, e está vindo se desenvolver, ela vem se desenvolvendo ali desde a Idade Média, né, da chamada Baixa Idade Média, estão partindo agora para a conquista do mundo, né? Mas eles estão partindo de onde, essencialmente? Né? Da Europa, principalmente, certo? Vão ser as potências europeias, ou melhor, né, os seus industriais e financistas, que vão desejar expandir as suas atividades buscando mercados para as mercadorias e os capitais excedentes. Tá? Vai ter um momento em que a produção industrial, na verdade, o mercado interno dessas nações não dá mais conta do que está sendo produzido. Não sei se vocês lembram, mas existem duas características básicas da produção industrial: a produção em série e a produção em massa. A produção em série porque um mesmo tipo de produto vai ali sendo produzido de forma constante, certo? E em massa, justamente essa constância, né? Existe uma grande quantidade de um mesmo produto sendo lançado no mercado, digamos assim, certo? E é interessante que tem uma afirmação da época, se eu não me engano, o nome do teórico que faz essa afirmação é um cara chamado Jules Ferry, e ele diz que o imperialismo é filho da industrialização, né? Ou seja, são as grandes potências industriais que estão naquele momento buscando dividir o mundo entre si, certo? A Inglaterra e a França vão se tornar as principais potências coloniais, ficando todas as outras meio que em segundo plano, pelo menos no primeiro momento. Né? A Alemanha e a Itália, principalmente devido à sua unificação tardia, né? Elas estão se unificando só aí no século XIX também. Quando elas se lançam à expansão, elas encontram um mundo meio que já dividido ali entre essas potências industriais, essas principais potências industriais, né? Digamos, a gente pode dizer que uma porção do bolo continental que coube a Alemanha não vai corresponder ao forte desenvolvimento econômico que ela vai apresentando na época, né? Daí, evidentemente, de forma evidente que a gente encontra o seu descontentamento. Inclusive, isso vai ser uma das causas futuras da Primeira Guerra Mundial, né? Mas antes da gente entrar nisso, vamos contextualizar direitinho aí essa questão do imperialismo e do neocolonialismo. Além dessas questões, né, além dessa questão, na verdade, vai entrar em cena uma potência não europeia nesse cenário de expansão política e econômica, né, e militar também, querendo ou não, ao longo do tempo, que são os Estados Unidos, certo? Que vão iniciar o seu processo de expansão com a conquista do Havaí e com a chamada Guerra Hispano-Americana. Nessa Guerra Hispano-Americana, é quando os Estados Unidos vai conseguir a anexação das Filipinas, de Porto Rico e um protetorado sobre Cuba, certo? O expansionismo estadunidense vai visar também o Pacífico no primeiro momento, onde vai se chocar com o imperialismo japonês ao longo do tempo e das próprias potências europeias, certo? Sim, esses choques imperialistas vão representar uma série de crises que vão ser constantes aí ao longo desse século XIX e início do século XX, porque a gente tem o descontentamento de algumas potências que vai evidenciar a necessidade de uma série de reajustamentos na distribuição territorial do mundo. Tá? Esses reajustamentos eles não vão poder ser resolvidos em torno de uma mesa de conferência, mas sim através de explosivos, gás venenosos, canhões, tanques, como eu falei antes, né? Primeira guerra que vai rolar posteriormente. Né? A gente pode dizer que esse imperialismo e neocolonialismo é uma espécie de epílogo dos choques interimperialistas, né? Que quando apenas lá em 1914 vai eclodir o primeiro grande conflito mundial. E a partir disso, né, o auge da hegemonia europeia vai terminar, mas como eu disse, isso é um assunto mais para frente. Essa expansão da Europa sobre o mundo vai levar uma crença meio que indefinida de progresso, né, e a pretensão da chamada superioridade racial do homem branco. Tá? Um historiador chamado Cecil Rhodes vai expressar muito claramente esses ideais imperialistas no tempo dele. Né? Ele vai dizer mais ou menos que o mundo basicamente vai estar todo parcelado e o que resta desse mundo está sendo dividido, conquistado, colonizado, enfim. Né? É como meio que as estrelas que a gente vê à noite, certo? Os vastos números, digamos assim, que a gente jamais poderia atingir. Né?
Apesar de todas essas questões, né, que vão trazer aí uma série de consequências futuras, a gente pode considerar que as causas da expansão imperialista, né, de uma forma mais básica, assim, no final do século XIX, vão se ligar às transformações do sistema capitalista mesmo. Não sei se vocês lembram, mas o sistema capitalista ele vai possuir algumas fases, né? A gente tem a primeira fase, que é o capitalismo comercial, que vai predominar durante boa parte da Idade Moderna. O capitalismo industrial, que é a segunda fase, né, que começa na Inglaterra no século XVIII, ainda com sua primeira revolução industrial, e se amplia no século XIX com a segunda revolução industrial. E ainda durante a segunda revolução industrial nós temos já a terceira, que é a financeira monopolista, certo? E só que isso só se dá em alguns poucos países do mundo, certo? Essas transformações que a gente tem nesse momento geralmente são enquadradas na chamada segunda revolução industrial e na terceira, no iníciozinho da terceira, né, que vão marcar o início mesmo do capitalismo monopolista financeiro, certo? Essas inovações técnicas vão trazer uma série de transformações também para a produção industrial, sendo muito importantes os progressos da siderurgia, graças aos novos métodos de produção que estão sendo utilizados nesse momento, no que diz respeito a converter o ferro em aço, por exemplo, né, cuja produção em larga escala e a baixo preço naquela época vai permitir a utilização desse material em vários campos da indústria, né? A gente fala da indústria da construção civil, a gente fala da construção de ferrovias, do próprio maquinário e das ferramentas de uma forma geral. Novas fontes de energia, como a eletricidade, o petróleo, uma série de subprodutos, também vão acabar levando ao abandono do uso da máquina a vapor, que é muito característica da primeira revolução industrial, e a utilização de máquinas que vão ser dotadas de muito maior potência energética. Tá? E, em decorrência disso, a gente ainda verifica um extraordinário aumento da produção industrial, principalmente com o desenvolvimento de novas indústrias e novos processos mecânicos de produção também. Certo? Tudo isso vai implicar inovações nos transportes, né? Ao longo do tempo, trens elétricos, navios a óleo diesel, os próprios automóveis estão surgindo aí na segunda revolução industrial também com a indústria fordista, certo? E que o modo de produção fordista vai surgir aí também consequentemente, certo? E também nas comunicações. A gente tem os telefones surgindo, a gente tem o cinema surgindo, o telégrafo sem fio, rádio, enfim, certo? A necessidade de matérias-primas vai aumentar, obviamente, né? Especialmente o petróleo, a borracha e o alumínio. E progressivamente vai haver também uma tendência à concentração de empresas, certo? Os grandes complexos industriais e financeiros, como vão ser chamados, vão predominar em detrimento daquelas pequenas empresas de tipo individual familiar, né? Os equipamentos, que são as máquinas, as fábricas, eram cada vez mais custosos. E a organização técnica, quando a gente fala da organização técnica, a gente fala de laboratório, de serviços de venda, de propaganda e de transporte também vão se tornar mais complexos, certo? Os estoques de matérias-primas e os salários dos trabalhadores vão obrigar investimentos muito mais consideráveis do que o que vinha ocorrendo até então. Além disso, como as flutuações do mercado e a concorrência crescente vão exigir uma produção a baixo custo, só as grandes empresas se achavam, consequentemente, em condições de fazer frente a essas exigências, certo? Hoje, só fazendo um pequeno contexto aqui, né? Hoje a gente tá nessa parte mais histórica mesmo, mas posteriormente a gente vai tratar das novas doutrinas socioeconômicas, sociopolíticas econômicas, né? Do século XIX, que a gente vai falar de socialismo, anarquismo, enfim. Essas grandes empresas industriais que estão surgindo aí na época estão se organizando não só pela absorção dos estabelecimentos que se mostram incapazes, digamos assim, de resistir à concorrência e às crises cíclicas, né, do capitalismo, como também pela concentração de capital, de capitais, na verdade. E quando a gente fala de capitais aí, a gente está falando de riquezas de uma forma geral, certo? A gente não fala só do dinheiro propriamente dito. E também pela ação do Estado, que vai promover, que está promovendo nesse momento a integração, uma grande integração, e pela crescente influência dos bancos sobre as indústrias, certo? O desenvolvimento da concentração capitalista vai tender a limitar a concorrência mediante uma série de combinações, certo? Aí que vão surgir uma série de tipos de monopólios, como os trustes, cartéis, holdings, que a gente fala muito, inclusive, certo? E essas combinações, elas vão visar manter a alta dos preços, o controle dos mercados
e, consequentemente, isso vai fazer com que se assegurem os lucros e, na medida do possível, também procurando contornar uma possível crise, certo? Essa concentração vai se processar de duas formas, certo? A forma vertical e a horizontal, mas frequentemente ocorre a combinação das duas. Na concentração vertical, o que é que a gente encontra? Né? A gente encontra a ocorrência da fusão de empresas em uma única, certo? Com o objetivo basicamente de concentrar todas as fases de produção, desde a obtenção da matéria-prima até a venda do produto. É o caso do truste, que a gente falou agora, né? Esse truste ele vai surgir inicialmente nos Estados Unidos. Uma outra modalidade de concentração vertical, também surgida nos Estados Unidos, vai ser o holding, onde não há fusão, mas é quando uma empresa central controla empresas periféricas subsidiárias, ainda que essas subsidiárias sejam juridicamente autônomas, né? Mas a maioria das suas ações, a maioria do seu capital, digamos assim, pertence à empresa central, certo? A concentração horizontal vai consistir na manutenção de um controle da fase final da produção até de uma intermediária básica, né? Mediante principalmente uma associação de produtores que vai objetivar evitar uma competição danosa aos interesses individuais, ao mesmo tempo em que pressiona o mercado para obter lucros cada vez maiores, certo? Esse tipo de concentração horizontal vai surgir na Alemanha, onde vai se denominar cartel, certo? E também conhecida por uma outra denominação, que é a denominação de pool, POL, nos países anglo-saxões, certo? E de comptor na França ou consórcio na Itália, certo? Mas, enfim, é a mesma coisa, está falando de cartéis aí. Nesse tipo de associação, as empresas vão conservar uma autonomia jurídica e técnica, podem repartir fases da produção entre si, dividir áreas de venda, fixar preços mínimos de venda e repartir também os fornecedores ou a clientela. Tá? A concentração dos meios de produção nas mãos da alta burguesia, digamos assim, né, os detentores do capital, propriamente dito, do grande capital, vai dando para essa alta burguesia uma grande força política, né? E essa força política vai ser exercida direta ou indiretamente sobre os governos nacionais, tá? Não é de espantar, inclusive, que se voltasse a uma política alfandegária altamente protecionista, né, com o objetivo principalmente de afastar a concorrência estrangeira e garantir o monopólio do mercado nacional. Com isso, a gente tem que a grande indústria vai poder forçar internamente a alta dos preços, e isso vai garantir uma alta também de lucros para essas empresas, né, e condições também condições externamente, na verdade, para poder superar seus concorrentes por conta dos preços baixos. O nome dessa estratégia é chamado de dumping. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, né? E aí, consequentemente, a gente tem que a produção é mantida no nível elevado, ocorre a conquista de mercados estrangeiros também e a dominação de mercados internos. Tá? Esse protecionismo alfandegário, que até então vinha encontrando uma forte resistência por parte dos empresários agrícolas, que não enfrentavam, né, uma maior concorrência estrangeira, eram partidários mais do livre-cambismo, mesmo do livre comércio, mas à medida que os chamados países novos, né, como os Estados Unidos, Canadá, Argentina, até mesmo a Austrália, aumentaram sua produção de cereais, principalmente cereais, e acabam sendo favorecidos pelo barateamento dos fretes marítimos devido aos progressos dos transportes, esses produtores agrícolas europeus também acabam reivindicando barreiras aduaneiras para afastar essa concorrência externa, certo? De boas até aí, né? Então, vamos lá continuar. A compartimentação do mercado europeu, devido a essas barreiras aduaneiras, vai levar as nações capitalistas a se lançar a uma busca de novos mercados para além da Europa, certo? Essa expansão imperialista muitas vezes vai assumir características colonialistas, quando ocorria a conquista de territórios que ficavam submetidos, tanto econômica quanto administrativa, política, militar e ideologicamente também, certo? É lá no período de 1873, aproximadamente, ali no final do século XIX,
que foi marcado por uma séria crise econômica e social nos países desenvolvidos. Tá? Eu sei que a gente só fala de crise a partir do lado de 1929, mas a partir de 1873 até o finalzinho do século XIX a gente pode falar de uma crise econômica, de uma primeira crise industrial, digamos assim, né? É um momento em que os preços vão cair, os negócios vão muito mal, né? Os bancos, que até então eram muito sólidos, começam a falir nos países europeus. A produção industrial, que no decorrer desse período tinha aumentado muito graças à mecanização, e ela estava tendendo ali a ser muito maior do que a procura, vai diminuir. Tá? Os salários não vão aumentar e o desemprego vai aumentar, consequentemente. Esses mercados, eles funcionaram como uma espécie de fornecedores de matérias-primas e acabam consumindo a produção industrial dos países dominadores, né? Proporcionando gêneros agrícolas para alimentação e servindo de campo para a colocação de capitais excedentes da Europa. Mas a partir de 1870, a corrida imperialista vai dar muita ênfase à busca de áreas para a colocação de capitais disponíveis, garantindo uma maior margem de lucro. Que esses capitais que a gente estava falando que vão ser exportados, eles vão ser aplicados de duas formas, certo? Vão ser capitais de empréstimos, que vão se dar mediante elevadas taxas de juros, né? Por exemplo, o governo do Brasil ele vai obter um empréstimo de aproximadamente 6 milhões de libras esterlinas ali em 1888, tá? Durante o processo de abolição da escravidão, né? E por eles vai pagar 14 bilhões e mais de 14 milhões e 500 mil libras, né? Ou seja, os banqueiros ingleses vão ter um lucro muito grande em cima desse processo de empréstimos externos, né? Mas também vão ter os capitais de investimento, que vão ser aplicados em serviços públicos, como luz, água, ferrovia, enfim, né, transportes urbanos também, ou em atividades agrícolas e industriais, geralmente essas atividades sendo extrativas, né? E vão ser favorecidos pela disponibilidade de mão de obra, que vai ser farta, barata, os impostos vão ser baixos, vai ser uma relação muito monopolista, né, além de outras vantagens que vão proporcionar muitos lucros ali. Para justificar essa política imperialista e colonialista, muitas empresas vão apresentar uma série de razões filantrópicas e humanitárias. Tá? As nações consideradas adiantadas vão ter uma chamada missão civilizadora a cumprir, né? De livrar as chamadas nações atrasadas, certo? De livrar essas nações atrasadas do canibalismo, dos sacrifícios humanos, enfim, vai se utilizar muito esse contexto para poder convertê-las para o cristianismo, para proporcionar hospitais, para trazer escolas, para melhorar as condições de vida, enfim, né? E, igualmente vai se recorrer a uma justificativa também de superioridade racial. Os homens brancos vão ser considerados como superiores aos não brancos, né? Mas antes da gente continuar essa parte, vamos para lá para esse motivo, para o motivo dessa crise, né? É aquela coisa. Vai ser um primeiro momento, vai ser muito semelhante, apesar de que salvas as devidas proporções, né, do que vai acontecer em 1929. O sistema, a ideia de oferta e procura, se acreditava, na verdade, que a oferta poderia existir independente da procura de um determinado produto, de um determinado artigo de consumo, certo? A ideia era produzir. Quanto mais produzir, mais lucro vai se obter, consequentemente. Desculpem, mais lucro vai se obter, consequentemente, certo? Só que isso se demonstra falso a partir do momento em que, se eu produzo muito e não existe uma procura sobre esse produto, se eu oferto mais do que o que se adquire, consequentemente eu fico com muito produto parado, certo? A diferença dessa crise aí para a crise de 1929 é que a crise de 1929, principalmente, vai ser uma crise de superprodução, certo? Sendo uma crise de superprodução, ela vai ser muito mais ampla do que a que ocorre nesse momento, beleza? Mas, de qualquer forma, ela está envolvida a isso, certo? Não se consegue vender o que se produz, então os preços caem. Se os preços caem, o que é que se pensa enquanto detentor do capital, né? Dos industriais, digamos assim? Então, eles não vão abrir mão de seus lucros, eles vão reduzir a quantidade de seus funcionários, por exemplo. Então, por isso acaba ocorrendo uma série de demissões. Mas, enfim, né? Voltando para essa questão da superioridade racial, é interessante porque vai se partir muito de uma série de premissas que vão ser pseudocientíficas mesmo, né? Reforçadas com ideias religiosas,
como da predestinação, e vão se formular mitos justificadores da submissão dos povos africanos, asiáticos e latino-americanos. Esses vão acabar sendo integrados no circuito econômico industrial capitalista, né, na condição de áreas periféricas extremamente dependentes, certo? Uma das ideias que está mais em voga nesse momento aí é que dessa pretensa superioridade do homem branco vai partir das concepções evolucionistas de Darwin, certo? Não o próprio Darwin que vai defender essa ideia, mas vão subverter as ideias de Darwin do evolucionismo. De acordo com Darwin, o que é que a gente tem? Que as espécies existentes resultam num longo processo evolutivo de espécies anteriores, né? Aquela questão do mais bem adaptado. Quando ele fala da sobrevivência do mais forte, é a sobrevivência do mais apto, na verdade, né? Assim, na luta pela vida, na verdade, os vencedores são os mais aptos, de fato, naquele meio, né? E aí, partindo dessas premissas, tem um filósofo social inglês chamado Herbert Spencer, vai popularizar a expressão darwinismo social, né, que vai ser aproveitada pelos defensores do imperialismo. Nesse desenvolvimento, o colonialismo ele se faz também, principalmente pela violência, né, inclusive militar, mas também por essa violência ideológica, certo? Mas vai se utilizar muito aí uma diplomacia bem específica, né? A diplomacia do canhão e do fuzil, principalmente, e que vai ser ou precedida ou vai ocorrer paralelamente à ação de expedições científicas, missionárias, ou de exploradores, mas que, na verdade, na realidade, eles faziam levantamentos das vias de penetração e das possibilidades econômicas das regiões, do estágio cultural e da organização social dessas populações também, certo? A gente pode dizer que, a partir daí, que isso, inclusive, vai facilitar muito para o desenvolvimento de outros ideais racistas, como o do arianismo, que vai surgir mais para frente na Alemanha, né, o arianismo hitlerista, apesar de que eles têm um contexto bem específico lá, a gente vai chegar nisso mais para frente, mas que nenhum desses se comprova, tanto que na própria sociologia se utiliza muito ainda o conceito de raça, mas se utiliza o conceito de raça por quê? Porque, tecnicamente, ainda não foi possível superar, na verdade, essa nomenclatura. Mas a gente fala de raça como um facilitador para falar da raça negra, da raça branca, da raça indígena, enfim. Mas, se a gente for separar de fato, existe a raça humana, né? Existem variáveis étnicas, mas nada que faça com que uma determinada etnia seja superior à outra, basicamente, certo? Mas, enfim, nessa organização colonial ainda, vai haver, nesse sistema, né, na organização do sistema colonial, na verdade, vai haver vários tipos de colônias, assim como a gente encontra tipos de colonização também lá na colonização clássica, né? A gente vai ter outros tipos de colonização aí também. Os protetorados vão manter nas mãos dos chefes locais os poderes formais, certo? Embora a esses chefes locais se superpusessem, a gente pode dizer assim, né, funcionários nomeados pelo país colonizador que vão exercer o controle real da política e da economia da colônia. Exemplos desse tipo de colonização vão ser o Marrocos, que vai ser dominado pela França, o Egito e a Índia, que vão ser dominados pela Inglaterra, né? E aí, essa frase que está aí, esse contexto, ele é muito conhecido para quem estuda essa época da história, porque foi o que se tornou mais público, digamos assim, em relação a esses processos de dominação, né? Quando se assume o fardo do homem branco, certo? Nessas colônias, aliás, nas colônias não, né? Porque a gente fala dos protetorados, mas nas colônias propriamente ditas, vai haver ainda uma ocupação territorial e a organização dos serviços político-administrativos e militar que vão ser dirigidos pelos metropolitanos, certo? E elas vão poder ser de dois tipos. Podem ser as colônias de enraizamento, que vai ser quando o colonizador vai emigrar em larga escala e vai expropriar o colonizado de suas terras, tá? Foi o caso da Argélia, da Angola e da África do Sul. A África do Sul acaba sendo muito mais conhecida por conta do processo de apartheid. E as colônias de enquadramento, né, que é quando o colonizador vai formar uma minoria dirigente
que, sem expropriar as terras do colonizado, vai se aproveitar dos benefícios do trabalho nativo, que é o caso da maior parte das colônias no continente africano, né, principalmente das colônias inglesas. Nas áreas de influência, vai haver ainda a ação de uma série de potências que vão procurar obter do Estado dominado concessões econômicas exclusivas, assim como jurídicas também, para os seus empreendimentos. Né? Esse, mais especificamente, vai ser o caso da China. Ok? Bem, gente, essa daí foi a parte introdutória. Só para a gente fazer uma diferenciaçãozinha básica, né? Porque essas formas de colonização são muito confundidas, né? Quando a gente fala do colonialismo e do neocolonialismo, poxa, a gente está falando da mesma coisa? Não. Existe um recorte histórico específico para cada uma dessas fases, tá? Não apenas em relação à temporalidade, por isso que eu quis colocar aí bem separadinho essa parte. O colonialismo clássico vai se dar no continente americano, certo? Entre os séculos XV e XVI, quando a gente fala do benefício do Estado, a gente fala de um Estado absolutista. Já no neocolonialismo, a gente tem o contexto do século XIX, da segunda Revolução Industrial, e do benefício de uma alta burguesia, de uma burguesia industrial. Na América, o colonialismo clássico se dá principalmente em busca por metais preciosos e matérias-primas, lembrando que se buscavam muito as especiarias, certo? Enquanto que no século XIX, o neocolonialismo vai buscar matérias-primas para a indústria, mercado consumidor e mão de obra barata. No colonialismo clássico, existe uma pequena imigração, certo? Até porque nem todo mundo queria ir também para o continente americano, ainda existia uma mentalidade muito grande de que aqui não havia absolutamente nada, certo? Enquanto que no neocolonialismo vai haver um grande incentivo à imigração, principalmente para aquelas colônias que a gente estava falando antes, de enraizamento, tá? A partir do momento em que a minha população substitui a população nativa, isso me dá cada vez mais força para dominar aquela área por um tempo cada vez maior, certo? E no colonialismo clássico a gente tem a difusão do cristianismo como justificativa. Já no neocolonialismo é essa missão civilizatória. Vocês já estudaram uma coisa chamada Divisão Internacional do Trabalho? Vocês lembram de ter estudado isso? A chamada DIT. Pronto, na Divisão Internacional do Trabalho, que muitas vezes quando a gente fala o termo, a gente pensa que é uma relação direta com o trabalhador e tal, e não, isso é relação entre países, certo? Talvez vocês vejam isso mais em geografia. E a Divisão Internacional do Trabalho, ela começa a ocorrer a partir aí desse processo. Se ela ocorre antes, realmente isso foge ao meu entendimento, mas pelo menos até onde eu sei, ela começa aí nesse processo de colonização clássica, quando existe uma força dominadora, que é a metrópole, que decide o que a colônia vai produzir, quanto vai produzir e pelo preço que vai produzir, certo? Enquanto que a colônia ela só tende a obedecer, certo? Ela não tem nenhuma autonomia em relação a esse processo. Ao longo do tempo, as relações econômicas entre não colônia e metrópole, né, mas entre as nações, principalmente a partir do processo de independência das nações da América, vão mudando, certo? E, por exemplo, antes a gente tinha metrópole e colônia, agora a gente tem países desenvolvidos e industrializados e países industrializados e países não industrializados periféricos. Que aí, o que é que o país periférico faz? Ele precisa exportar os artigos industriais e ele acaba exportando matéria-prima, tá? Com o tempo, isso mudou novamente, é a chamada nova Divisão Internacional do Trabalho, nova DIT. Quando esses países periféricos, eles continuam exportando muita coisa, mas eles já produzem artigos industriais, mesmo que eles não sejam capazes de concorrer diretamente com aqueles artigos industriais das nações desenvolvidas. É bem o que a gente tem hoje, né? Países periféricos subdesenvolvidos e os países centrais desenvolvidos. Claro que existem os países em desenvolvimento também, não é uma coisa tão simples de se considerar, tá? Mas a gente pode partir dessas premissas mais básicas. O pacto colonial é como se fosse assim, o iniciozinho dessas relações internacionais de comércio, certo?